Boa noite, pessoal. Nós somos o grupo Oito Porquinhos. Meu nome é Felipe Gomes e este é o nosso seminário sobre solidariedade mecânica e orgânica. Para fazer a discussão, eu vou fazer uma mediação aqui dos assuntos para poder guiar a nossa discussão. E eu vou começar puxando então com uma definição que é muito importante no texto e também é muito importante para definir o tema que a gente vai discutir, que é consciência coletiva. Existem dois tipos de consciências, né? A individual, que é da personalidade de cada um, e a coletiva, que, por exemplo, são o senso comum assim da sociedade que você está inserido. Então, a consciência coletiva, ela é formada devido a elementos, valores que a sociedade impõe, que um grupo social se reúne e impõe como consciência. As definições de valores são construídas a partir da consciência e da sociedade e dos valores morais que os regem. Essa parte que o Jean falou é muito importante porque é isso que transcende a geração, né? Transcende as pessoas que habitam aquela sociedade. Então o texto logo no começo ele diz que o indivíduo ele vai embora, mas esses valores eles permanecem e eles vão guiando toda uma geração. E é por isso que o direito repressivo, que é o direito, e é por isso que o direito penal que é o exemplo que o livro mais usa para falar de solidariedade mecânica, demora tanto para se renovar, para ter coisa nova, para poder se repaginar, porque a moral, a ética da sociedade, ela é intrinsecamente ligada dentro da personalidade individual de cada um, e isso acaba sendo exportado para um consciente coletivo. E também vale ressaltar que sem a consciência coletiva, a sociedade não ia existir. Que ela tem quase uma vida própria, né? Eu acho que vale a pena ressaltar que a consciência coletiva ela é pautada na generalidade, né? Que o próprio Durkheim já diz lá no primeiro texto dele de fato social, né? Dito isso, a gente tem então a definição de um quociente que ele não é interno a cada pessoa, ele faz parte de um todo, ele faz parte do que a gente está falando aqui, de uma coletividade. Se você parar para pensar, isso não existe no físico, isso não é palpável, você não consegue pegar o quociente coletivo com as suas mãos e dizer o que é. Você consegue sentir a existência dele a partir da manifestação da sociedade, né? Então, ele é como uma primeira grande instituição que surge, e é a partir daí que surge o conceito de Estado, por exemplo. Então, dentro disso que a gente está falando, é legal da gente falar também que na nossa Constituição, né, então na nossa sociedade brasileira, o direito coletivo ele está acima do individual. Então, para a gente entender como que isso afeta dentro de onde a gente está inserido. E quando a gente tem, então, a formação de uma sociedade que tem interação de pessoas entre si, dessa integração da interação das pessoas uns com os outros e com o próprio coletivo, surge o conceito de solidariedade. E principalmente nessa sociedade que tem uma presença coletiva muito maior, a gente tem a solidariedade mecânica, que agora eu vou puxar para os outros participantes explicarem. Eu vou falar então que eu entendi da solidariedade mecânica. Ela é mais simples porque ela tem poucas divisões, né? Como a Larissa estava falando no começo, ela tem, 3 divisões, né? Principalmente tomando o feudalismo como exemplo, né? Se toma o feudalismo como exemplo, a gente tinha as 3 divisões. Só que era muito complexo, velho, tipo, para uma pessoa meio que poder né, transitar entre essas divisões de trabalho. Era praticamente impossível, né? Isso, então, é complexo nesse sentido, né? Quando a gente toma, então, a orgânica como exemplo, né? A gente tem várias divisões, né? Com mais funções, assim, específicas e individuais, que não tem tanta complexidade para você transitar entre elas. Alguém quer adicionar alguma coisa? Por exemplo, a mecânica ela tem menos complexidade na divisão dos cargos. Isso. Mas a orgânica tem uma maior divisão. Ela tem mais divisões, mas é mais flexível a transição entre essas divisões, enquanto na outra são poucas, mas é mais complexo a mudança. Um ponto que eu acho que a gente está esquecendo aqui é que o porquê da gente chamar essa solidariedade de mecânica, né? Qual é a parte do conceito que transforma ela nisso? A gente não está falando de solidariedade mecânica no sentido dela ser artificial,
mas de que o todo é o que move os indivíduos. O exemplo que o Durkheim utiliza no texto é da coesão das partículas de um objeto. Por exemplo, eu estou movendo essa caneta, né? O meu braço, ele representa o coletivo e a caneta representa os indivíduos dessa sociedade. É mecânica nesse sentido, de ser um movimento mais mecânico, de ser uma ação mecânica e não de ser artificial. Também as funções que eram individuais, menores, e elas eram muito pouco interrelacionadas umas com as outras. Agora, como que essa sociedade, esse coletivo, se mantém através dessa solidariedade mecânica? Quais são os meios usados para que o coletivo não perca força, para que as pessoas continuem acreditando que essa consciência é real, de que ela está lá, de que ela existe? Bom, a sociedade, para ela ter essa força, ela tem que e continuar regida do jeito correto e ter os seus princípios, ela precisa ter leis ou bases que acabam regrando ela. E meio que não punições, mas direitos que mantêm ela na linha para não perder o foco e mostrar que aquilo que está acontecendo, que eles têm como... tem como base, pregam, é correto. Eu acho que aí entra um pouco a questão até do fato social, né, das instituições exercerem uma coerção na sociedade como um todo, para o indivíduo que antes era individual, ele passa a ser um ser social. E na solidariedade mecânica, eles usam o direito repressivo para fazer esse processo de coerção, que é através de uma pena, de uma punição. Tá, eu vou fazer uma provocação aqui para a gente poder aprofundar um pouco mais essa parte. O coletivo, ele usa, sim, ferramentas coercitivas e punitivas para poder se manter. Mas com qual objetivo se utiliza essa ferramenta? Como que ele se mantém através disso? Essa ferramenta está mais ligada para a questão da punição do indivíduo, mas não para punir para recuperar ele ou punir por causa do crime, mas sim para que a sociedade ainda continue a acreditar nas leis, na ordem. Eu acho que é uma forma de você reforçar a consciência coletiva, né? De você mostrar o que é certo e o errado dentro de um senso comum. E também eu acho que servir de exemplo para os outros membros da sociedade. Acaba até controlando as pessoas, assim, não é pelo medo, né? Mas ver que se ela fizer alguma coisa errada, ela vai ter a punição. Por causa da pena. Sim. Você impõe a pena, uma pena que tem que ser cumprida, e aí vai ser imposto esse respeito pelo direito e pelo que é imposto na sociedade como que é o certo, os valores sociais. Do jeito que a gente coloca, eu não sei se é só uma impressão minha, mas parece algo bem negativo. É como se você tivesse sendo podado, sabe? Só que eu acredito que seja importante mesmo assim, sabe? Entende? Agora para pensar, é aí que eu queria chegar. A gente não pode cair no erro de acreditar que a sociedade faz isso porque ela é má, sabe? Porque existe um lado malvado e existe um lado bonzinho na história. Essa discussão é bem superficial, na verdade. É o jeito que ela usa para poder fazer, é o que vocês disseram. É o jeito que ela usa para fazer com que as pessoas continuem acreditando nela, sabe? Pra ela se manter, literalmente. Pra ela ficar mais forte. É um molde, né? É um molde que tem que colocar. Exato. Porque senão não tem como conseguir seguir as coisas. Perfeito. Isso vem de maneira natural. Ela acaba surgindo do consciente coletivo. O consciente coletivo quer continuar acreditando que aquilo funciona. Quer continuar acreditando que aquilo ali se vale. É até uma frase que está escrita no texto. O castigo é destinado a atuar sobre as pessoas honestas. O que isso quer dizer? Ele não é... Assim, isso segundo o texto, né? Aí a gente já entra... acho que é outra discussão sobre o juízo de valores que se faz nas sociedades complexas atuais, né? Sobre o castigo que se dá, o tipo de pessoa que se dá, o tipo de pele, etc. E por aí vai. Mas o ponto é, para o autor, o castigo sobre o indivíduo que cometeu o crime, né? Que contrariou a sociedade, ele é secundário. Ele é resultado do ponto que ele quer provar. Ele quer provar para as pessoas que ainda estão na linha que vale a pena continuar na linha. É aquele clipe do Pink Floyd, né? O Another Brick in the Wall. Another Brick in the Wall, sim. Dando assim. Gente, que aí você cria uma consciência comum, né?
do que é certo, do que não é, e se acaba até criando uma semelhança entre os indivíduos de uma sociedade sobre o que é certo lá e o que não é certo na outra. Por isso que a gente tem tantos contrastes de uma sociedade para outra. Isso é legal, porque reforça o nós e eles, né? Que é o que mantém o ser humano, manteve o ser humano vivo lá no período neolítico, né? Reconhecer que o nosso grupinho existe aqui com os nossos valores, eles existem com os valores dele. E, ele é o inimigo. Se a gente quiser, sabe, juntar a galera, a gente simplesmente fala, olha, eles são diferentes da gente, porque a gente acredita que sim. E isso eu acho que é muito legal, porque no Sapiens, o autor diz que o ser humano é o único animal que acredita em coisas que não existem. E tudo isso que a gente está falando aqui, sociedade, consciente coletivo, solidariedade mecânica e orgânica, isso não são coisas que a gente consegue pegar na mão e falar, isso aqui existe. Mas existe porque a gente é social, existe porque a gente está fazendo isso aqui, de gerar essa discussão, de conversar e tudo mais. Então, acho que é por esse caminho aí. São alguns conceitos abstratos, né? Agora, no tempo do autor, no tempo do Durkheim, estava acontecendo um marco histórico que vai fazer com que a gente puxe a discussão do outro tipo de solidariedade, que é a solidariedade orgânica. Estava ocorrendo a Revolução Industrial, que marcou a divisão e a especialização do trabalho. Agora os indivíduos não trabalham mais de maneira geral, a sociedade não é vista mais de maneira geral. Você tem uma função, você faz alguma coisa. Então, a sociedade está mais setorizada desse modo. Qual que é o impacto que isso traz para a sociedade, para o consciente coletivo e como que isso vai mudar a nossa perspectiva de solidariedade? Eu acho que é interessante porque a partir do momento que a gente para de olhar todo mundo como igual, como fazer a mesma função, as pessoas começam a se diferenciar muito pelo que o Durkheim fala, né? Que a gente nasce com as nossas necessidades biológicas, fisiológicas e com a nossa personalidade. Então, uma sociedade que funciona dessa forma, ela é muito mais orgânica do que uma sociedade que é quadrada, que fica todo mundo na mesma coisa. Alguém quer adicionar mais alguma coisa? Eu acho que, tipo assim, a Revolução Industrial foi bem contra, né, a consciência coletiva, porque a consciência coletiva ela era muito exterior, né, ao indivíduo, né, as coisas individuais. Aí chega a Revolução e cada um é focado na sua função, cada um é literalmente, né, no seu ponto ali e faz a sua função, tipo, exclusivamente ela, e cada um faz a sua, então acho que vai bem de encontro, assim, com os objetivos da consciência coletiva, né? Porque na Revolução Industrial, com as indústrias, teve a retirada do individualismo do indivíduo. Não retirada, foi acrescentada, eu acho mais, na verdade. Não sei se faz sentido. É que ela tira, mas ela coloca também. Dá essa impressão de que ela tira, porque os processos, eles... cada é individual, né, igual a Ana falou. Mas com a Revolução Industrial chega também o liberalismo, enfim, a ascensão do capitalismo. E isso, o capitalismo, ele tira, né, o individualismo. Você pensa num coletivo agora. Mas é confuso de tentar fazer essa dinâmica. Eu acho que, o que a Giovana quis dizer é que, assim, com base no geral, acabou que moldaram uma pessoa para seguir um só caminho. Para por exemplo, você tem um grupo geral, e aí você vai moldar cada pessoa para seguir um determinado caminho, fazer uma determinada função. E aí, com base nesse caminho que ela vai seguir, ela vai começar a ter um pensamento individual, não somente aquele pensamento coletivo que ela tinha antigamente. Sim, eu acho que as pessoas começam a ficar cada vez mais individualistas, num pensamento individual, mas a função dela é muito dependente da função de outras pessoas. Então, o coletivo, assim, no geral, é muito importante olhando de fora. Também marcou a questão da organização social. O clero começou a perder força, o Estado como nação conseguiu mais poder. Também teve a ascensão da classe burguesa, da classe dos trabalhadores, coisa que não tinha antes da Revolução. Eu não acho que teve uma cisão entre solidariedade mecânica e orgânica nesse tempo. Porque ainda muita parte da estrutura de Estado que tem
nessa revolução ainda é pautada na solidariedade mecânica, né? Eu acredito que depois da Revolução Industrial tenha demorado um pouco até a consolidação do capitalismo para depois ir predominando a orgânica. Eu acho que a Giovana tinha falado alguma coisa sobre o capital. Eu não sei, me corrija se eu entendi errado, gente. O capitalismo, ele tirar o poder do indivíduo, é isso? Assim, eu fiz uma leitura contrária do texto, justamente porque o capitalismo, ele vem de... Eu acho que talvez isso a gente entre até numa discussão, numa aula futura, que eu acho que é mais marxista, essa Eu ia discussão. falar isso. Mas de vender a liberdade individual, né? De fazer com que o indivíduo se sinta empoderado, se sinta com poder aquisitivo, dinheiro, se sinta cuidado, dele poder ter seu plano de saúde, dele poder se sustentar sozinho, mas, na verdade, incluindo ele numa setorização que funciona, e que funciona para um bem coletivo, sabe? Então eu acho que a Revolução Industrial, na verdade, ao mesmo tempo que ela fortalece o indivíduo, começa com que, aí eu já vou emendar no que o João falou, começa a misturar o que é solidariedade mecânica e orgânica, por assim dizer, para que as duas funcionem em conjunto. Porque, por um lado, a gente ainda hoje usa a pena para reprimir ações que vão contra os valores da sociedade. Mas, por outro, a gente hoje em dia tem um discurso de liberdade individual que é muito maior. A gente tem um discurso de cada um poder ter suas escolhas de vida, cada um poder ter sua orientação sexual, por exemplo, sem que o coletivo faça uma decisão em cima disso, né? Então, eu acho que a nossa sociedade hoje é meio híbrida por conta disso. E no texto, né, do Durkheim, ele fala sobre a classificação dos crimes em intensidades. Em pequenas intensidades, intensidades médias. Na sociedade mecânica também tinham outros, como você falou, algumas coisas que eram consideradas crimes, por exemplo, o adultério tinha uma pena também em algumas sociedades. E hoje em dia muitas das coisas que tinham pena antes não tem mais. Eu acredito que na solidariedade orgânica as intensidades também, a definição de crime também ficou mais flexível. Porque, por exemplo, na mecânica, os servos não tinham voz, assim, para falar alguma coisa. Quem mandava era o clero só. E não tinha muito como mudar isso. Já na orgânica tem. Eu acho que uma coisa que reflete isso que você falou é que depois o direito penal ele muda com aquela premissa de o indivíduo é inocente até que se prove o contrário, né? Se fosse um caso de uma sociedade que fosse completamente pautada no coletivo, seria muito mais código de Hammurabi, né? Um negócio meio que o olho por olho, dente por dente, papum, resolve na hora. E acho que é justamente essa mistura, né, da solidariedade orgânica com a mecânica que faz esse tipo de coisa surgir. Tem um ponto que eu queria citar, que é daquela questão que você falou do equilíbrio, que eu acho importante, que no texto ele fala que tanto a solidariedade como a individualidade, elas não podem crescer ao mesmo tempo, porque ambas são forças, uma é força centrípeta e a outra é centrífuga. Então ela bate no quesito de forças opostas. Então nunca você vai ter, tipo assim, você vai ao mesmo nível tipo, elas vão sempre se neutralizar e entra muito na questão do equilíbrio que você citou. Eu só acho que essa busca por explicar a sociedade de uma maneira tão mecanicista, né? Até trocadilho, né? Do jeito que, de acordo com o que a gente tá falando aqui, de uma maneira tão mecanicista quanto a física explica os fenômenos, eu acho que é muito cru, muito raso. Ele fala, né? Por um lado, se você fortalece o indivíduo, o coletivo perde um pouco, né? E se você fortalece o coletivo, você vai perdendo a sua individualidade. Eu acho que esse é um ponto do texto em que mostra que é questão da data. Ele é questão do tempo em que o ator estava inserido. Porque hoje em dia, você consegue perfeitamente ver traços de uma e traços de outra, e como elas vão costurando a sociedade que a gente vive, sabe?
Eu não acho que seja uma questão de. Eu acho que nem acho que é isso que você trouxe, na verdade, né, Vinícius? Eu não acho que é uma questão de 8 ou 80. Ou você tem muito de uma ou você tem muito de outra. Mas eu acho que é realmente o que você falou, o ponto de equilíbrio. Também concordo que os termos da física para explicar a mecânica tem alguns furos, mas os termos da biologia para explicar a orgânica eu achei bem coerente, sobre fazer uma analogia no funcionamento do corpo humano e das funções sociais de cada pessoa. Então, como a Larissa bem falou, de um lado a gente tem uma solidariedade mecânica, que a gente chama de mecânica pelo modo com que o coletivo interage com o indivíduo, e de outro lado a gente tem uma solidariedade orgânica, que é chamada de orgânica como analogia a como os corpos biológicos funcionam, de a gente ter ambientes setorizados que se comunicam com o todo. Eu acho que faltou falar que quando a solidariedade mecânica atinge seu auge, é como se não existisse indivíduo. O que ele fala é que o máximo, né, o ponto onde a derivada é zero aqui na solidariedade mecânica é a ausência, é o total consciente coletivo, né? E sem indivíduo nenhum tem até uma. Cara, eu não lembro que desenho que é, mas que tem um ser alienígena que é uma grande consciência coletiva e todos os seres vivos que habitam aquele planeta, na verdade, são manifestações dessa consciência, né? Só que ela só pode existir porque esses seres existem. Então, eu acho que é a manifestação do sistema sobre o indivíduo. Enquanto que na orgânica é tipo todo mundo focado numa função e dentro de um protossistema, né? Dentro de uma caixinha que pertence a uma caixinha maior, né? E aí as coisas vão trabalhando para se mover. Um exemplo que eu gostaria de dar da solidariedade orgânica é, por exemplo, a greve dos caminhoneiros que ocorreu em 2018, que todo o setor dos caminhoneiros parou e isso afetou todos os outros setores. Tudo ficou um caos, assim. Sim, que mostra, né, que uma parte, né, de todo um organismo, todo um coletivo acaba em si, ela parar e influencia em tudo que acontece. Pensei muito no exemplo que deram na aula, né? De um lutador com ele ter nascido com a personalidade mais, não sei, mais bruta, assim. E aí, numa sociedade que olha também o lado do indivíduo e cada um como sendo um ser diferente, ela funciona muito bem por isso, porque ele vai externalizar essa personalidade, não de um jeito ruim, mas na carreira dele e crescendo. Eu só queria complementar o que ela falou. Eu ia falar que, desse modo, né, a sociedade orientando, né, cada pessoa para um setor, ela fortalece cada vez mais esses setores. E é nisso que você falou, Larissa, que eu acho que a solidariedade orgânica, na verdade, ela não resulta numa ausência do coletivo, porque o coletivo é impossível de você tirar, já que a gente é um ser social, né? O ser humano sendo um ser social, o coletivo sempre vai existir. Mas quando você fortalece os setores, você tá meio que comprovando a força daquele setor, sabe? Então aí, tipo, é um jeito de você fortalecer o todo, fortalecendo as partes, assim. E então, para concluir, a gente vai abrir espaço aqui para que cada participante possa tecer suas críticas, se quiser. Então, vamos lá. A partir daqui eu vou cortar, porque, assim, eu não sei se todo mundo tem crítica para fazer. Então, quem tiver para fazer, faça antes, porque eu não quero, tipo, já falar, vamos fazer isso, aí eu começo, sabe? Assim, não tem uma crítica, mas tem uma conclusão. Vamos analisar o Durkheim pelo momento do trabalho que ele construiu, pelo momento histórico, analisando a sociedade, é um trabalho bem escrito. E como a história se repete, nós podemos observar questões, nós podemos observar pontos que podem ser aplicados na sociedade atual. Entretanto, nós não podemos tomar isso como uma verdade absoluta, porque podemos discordar de alguns pontos do Durkheim, principalmente em relação à sociedade, porque a nossa sociedade, a brasileira, ela é muito mais, as pessoas aceitam mais as opiniões do que era na época que o texto foi escrito. Eu concordo com você na parte de que diz que a gente pode
observar, né, os efeitos a gente pode observar os efeitos que o texto descreve ainda hoje, não só no âmbito social, né? Porque a gente citou na aula, quando a esfera política não funciona, quando a pena não é aplicada para os nossos políticos, por exemplo, isso acaba mostrando que o sistema não funciona para a gente e a gente perde a fé no sistema desse jeito. Então, desse modo, a sociedade fica doente porque ela não está operando de maneira eficiente, porque a gente não acredita mais no coletivo. Talvez seja até um ponto que a gente tenha deixado passar. Eu tenho algumas críticas em relação ao texto do autor, no sentido em que a gente primeiro tem que pensar na época, né? Então, o Durkheim parece que ele foi muito levado pelo pensamento positivista na hora de construir suas obras. Essa crítica, para mim, vai, na verdade, não só para o Durkheim, mas também para outros autores sociólogos, antropólogos que tentam utilizar de métodos de ciências exatas, porque existe uma admiração e existe uma aceitação das ciências exatas como uma ciência séria naquela época, né, para poder validar as suas opiniões. Eu acho que isso faz com que a comparação fique muito frágil, porque quanto mais a gente estuda essas ciências, mais a gente vê que, na verdade, as leis que vão ser estabelecidas lá atrás estavam equivocadas, então isso fragiliza um pouco o argumento. Mas eu entendo que é uma questão de contexto e de época também. Tanto é uma questão de contexto e de época que o autor ele compara, por exemplo, no ponto da solidariedade orgânica, sistema jurídico punitivo como sistema nervoso, né? E ele fala que a solidariedade orgânica vai ficando mais complexa conforme as sociedades vão ficando mais de alta ordem, né? Ele usa até essa palavra superiores, né? Fazendo uma analogia com teoria evolucionista do Darwin, que a gente vê hoje que é super equivocada essa ideia de que um ser que está com uma linha de evolução diferente é superior a outra. Então, eu acho que também, por conta disso, ele caiu no próprio erro de falar que existem sociedades que são superiores a outras, sabe? Eu acho que sim, você pode dizer que, às vezes, ela pode ser um pouco mais complexa por ter relações diferentes, mas dizer que existem sociedades superiores é perigoso, chega a ser perigoso, eu acho. Você não pode afirmar termos da biologia como se fossem verdade absoluta, são apenas teorias. Uhum. Assim, às vezes nem só de ser apenas uma teoria, sabe? Mas de o que a gente está interpretando dessa teoria. Porque é esse mesmo raciocínio de sociedade superior que vai levar depois ao darwinismo social, ao ideal do europeu colonizador de que ele tem que passar o método dele, né, de viver em sociedade para frente. A gente tem imperialismo e depois do imperialismo, Primeira e Segunda Guerra Mundial e por aí vai. Então, eu acho que são pensamentos que a gente tem que olhar, beleza, ele pensou isso porque na época esse pensamento era moda, mas também ao que isso leva depois. Sempre bom deixar claro. E tem um ponto que eu acho que é muito lúdico, talvez, no texto, que ele fala: basta que as funções concorram de maneira regular para que a sociedade, que essa solidariedade orgânica possa se manter, né? Que a manutenção seja. Isso aqui eu dificilmente consigo desrelacionar com a mão invisível do mercado, sabe? De que, não, basta que as coisas funcionem tudo certinho, basta que cada setor funcione de maneira própria, que aí, se dentro deles não tiver problema, a sociedade não vai ter problema. Assim, vai ter problema. E é por isso que é uma mistura de solidariedade orgânica com mecânica, porque quando existe um problema, tem que existir um jeito de intervir. Seja o Estado falando como empresa A não pode comprar a empresa B, porque senão vai configurar um monopólio. Seja uma empresa falando que a empresa A tem que instalar internet de X velocidade na região Y, porque ela não pode simplesmente vender a malha que quer, na hora que quer, senão a população fica desabastecida. Não basta que as partes funcionem bem isoladamente, né? Num corpo não adianta seu fígado funcionar super bem se você tá com câncer de intestino, por exemplo. Então, eu acho que essa parte do argumento é complicada, mas eu não acho que desvalida tudo o que o texto quer dizer, na verdade. Eu só acho que é um ponto que é uma pipa voando errado. Eu acho que ele, não sei se por estar no começo da sociologia como uma ciência mesmo, ele acaba fundamentando conceitos muito importantes, que
que hoje são discutíveis de uma outra forma do que como ele pensou. Então, essa descontextualização dele, se você pegar só os conceitos em si, a gente consegue aproveitar muita coisa, né? E aplicar no nosso dia a dia. Eu queria falar uma coisa, mas eu tô com medo de estar errado, mas eu vou falar. Eu meio que, tipo, tem uma parte, né, se eu não me falha a memória e eu não esteja errado, que ele diz que o indivíduo, ele vai evoluindo, né, e ele vai passando, tipo, meio que a regra social imposta pelos outros indivíduos e assim vai indo, tipo assim, de geração em geração, eu digo. De certa forma, sim, né? Porque é o jeito que cada um é criado, né? Sim. E aí, o que eu queria falar é que meio que ele acaba se contradizendo na questão que ele também aborda no texto a parte do individualismo influenciar em algumas partes que acabam mudando o senso geral. E aí, tipo assim, ele vai e fala que o indivíduo ele vai evoluindo de geração em geração, e só que tem certos pontos que a individualidade molda o social, que acaba difundindo ao ponto social. Por exemplo, a questão de antigamente ninguém tô dando um exemplo. Antigamente ninguém comia, tipo, ninguém deixava de comer carne. Antigamente todo mundo comia carne e hoje em dia, tipo assim, muitas pessoas estão deixando de comer carne e virando vegetarianas, veganas, enfim. E, tipo assim, ele fala que eles não podem coexistir e acabam que não podem crescer ao mesmo tempo. Só que isso, ao longo da evolução, ela cresce. Tipo, os pontos vão determinando e o individual vai acabando moldando o coletivo e trazendo opiniões, tipo, fazendo com que opiniões diferentes acabem convivendo no mesmo tempo. E ele meio que fala que, tipo, isso é impossível. Então, eu acho legal isso que você trouxe, e eu acho que dá para pincelar ainda mais, dizendo que esse individual, na verdade, ele começa a ser identificado, ele tá em uma pessoa, mas essa uma pessoa descobre que, na verdade, existem outras 5 pessoas que também têm essa linha de raciocínio. E esse grupo de 5 pessoas encontra outro grupo de 5 pessoas, e por aí vai. E esse individual, ele vira um coletivo depois. E aí a gente tem, tipo, Vira uma novos coletivos. comunidade, né? Exato. E também quando encontramos outras pessoas que têm gostos e personalidade parecida com a nossa, as pessoas até se sentem mais seguras em assumir que gostam daquilo. Quando você fala de setorização, sabe, da sociedade, acaba que tem setores bem definidos. E só para exaltar mais como as duas solidariedades estão interligadas, porque esses setores que são mais bem definidos possuem uma consciência coletiva dentro deles mesmos, sabe? Então é tipo sociedade dentro de sociedade com várias interações de formas diferentes. Eu pensei nisso também. E esse foi o seminário do Grupo 8 Porquinhos, onde a gente debateu os conceitos de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, como elas se relacionam, qual que é o conceito de coletivo, de bem-estar coletivo, de consciente coletivo, e por aí vai. A gente espera que não tenha ficado muito confuso, que a gente tenha apresentado pontos bem consistentes. Obrigado a todos pelo tempo de vocês e vamos continuar com a aula.